E o assunto agora é café. Nós vamos falar sobre efeitos da estiagem, sobre estoques globais. Os estoques são muito baixos e como o mercado está se comportando. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Sincal e cafeicultor, o Armando Mattiello, nosso amigo, já está comigo aqui na tela. Mattiello, obrigado pela sua participação mais uma vez. E nós temos uma volatilidade sem fim no mercado do café. E o que essa operação de café, principalmente no Arábica, lá em Nova York, a precificação aqui no Brasil, o que isso tem nos mostrado sobre produção, sobre estiagem, que é o clima, e também estoques globais? Mattiello, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, o Fabiano. A Sincal agradece tremendamente aí o canal do Boi, agradece ao Fabiano, né? Está sempre à disposição para nos entrevistar. Lógico, essas oscilações na Bolsa de Nova York é decorrente de determinados fatores. O principal fator hoje que está trazendo muita insegurança são as tributações do governo americano, o Donald Trump. Mas o que está trazendo mais ainda impacto ainda não foi demonstrado ao mercado, Fabiano, vai ser demonstrado no futuro próximo, essas condições climáticas que nós estamos atravessando. Por exemplo, nós sabemos que no Espírito Santo foi um ano dificílimo, eles não tiveram chuva por um longo período agora de 60, 90 dias, desde janeiro, praticamente chegaram a 65 dias sem chuva, e agora está assolando as regiões cafeiras de Minas Gerais. Então, meu amigo, nós não contávamos com essa situação. Choveu bem em janeiro, chegou em fevereiro, a chuva foi extremamente escassa, e em março um pouquinho melhor, mas muito longe do ideal. E nós já estamos vendo as previsões para o mês de abril e praticamente não vai ter chuva. Então, isso leva à conclusão, Fabiano, de que esse ano poderá ser pior, a seca poderá ser pior do que aquela que ocorreu em 2024, que acarretou uma safra muito menor e para 2025. Então, meu amigo, a situação é muito crítica, porque até agora, se você vê o nível nesse primeiro trimestre, choveu em média, isso abrangindo diversas regiões, choveu por volta de 45% a menor. É muita falta d'água, isso na somatória, no final do ano, ou seja, até na primavera, isso será muito significativo. Principalmente, Fabiano, se atrasar a chuva, como aconteceu ano passado, que só choveu dia 29 de outubro. Portanto, eu caracterizo esse ano, nesse primeiro trimestre, ou quadrimestre, como pior do que o ano de 2024, porque no ano passado choveu bem no começo do ano, parou de chover dia 4 de abril e voltou dia 19 de outubro. Esse ano está pior, porque não choveu praticamente, choveu muito pouco nos meses de fevereiro e março. Então está trazendo essa volatilidade. O mercado internacional ainda não percebeu essa situação que nós estamos falando agora aqui no Arábica. Ele percebeu do Conilon, né? Mas no Arábica não. Agora, o que nós estamos prestando atenção, muita atenção, hoje eu falei inclusive no Espírito Santo, com a senhora Ginéia Boroto Merlin, que é vice-presidente da associação, que a cooperativa Cobriel, por exemplo, já jogou o preço lá para baixo, na iminência de chegar à próxima safra. Isso é um absurdo, porque o mercado acompanha as cooperativas ao invés de estar por lado dos produtores, estão contra os produtores. Então, Cobriel, Cochupé, todas as grandes cooperativas que representam o Conilon e ainda muito mais no Arábica, estão fazendo um papel contra o cooperativismo. Isso é um péssimo exemplo que nós estamos tendo. Nós temos que corrigir, através das assembleias das cooperativas, essa manipulação do mercado, sempre puxando para baixo. Mattiello, eu vou dar aqui um exemplo que acontece com todos os produtores de qualquer tipo de cultura, quando você tem uma intempérie climática que reduz a sua produtividade e, consequentemente, a produção. A primeira coisa que o leigo pensa é que o preço subiu porque a produção é menor. Só que o leigo não pensa que o custo de produção ele foi exatamente o mesmo que ele teria se tivesse uma produtividade regular e tivesse uma colheita regular, uma colheita normal na sua produção. Então, o cafeicultor, no caso,
ele está trabalhando já vai estar chegando ao terceiro ano, dá para considerar que é o terceiro ano seguido, em que ele trabalha com os mesmos custos, que estão em alta, porque no Brasil tudo não para de subir, né? Nós temos um país afundado em processo inflacionário, de todas as maneiras, e com dólar muito alto no câmbio, mas vivendo tudo isso, vendendo até por um preço mais caro, mas com uma quantidade muito menor de produto. Como fechar essa conta? Para quem é cafeicultor, como que dá para fechar essa conta, Matiello, se nem as cooperativas têm ajudado sobre esse aspecto na formação de preço? Fabiano, o senhor definiu muito bem o que está acontecendo. Por quê? Para um ano de alta produtividade, os custos são os mesmos de um ano de uma média ou pequena produtividade. Os custos são os mesmos: adubações, mão de obra, os encargos sociais, o diesel, praticamente é tudo o mesmo, manutenção dos maquinários, mobilizadores e tal. Bom, então, isso que está acontecendo é um verdadeiro absurdo. Por quê? O cafeicultor vai colher mais café, não, menos café, vai ter um preço bom, mas ele não vai fazer frente ao passivo anterior. Que, lamentavelmente, Fabiano, nos últimos anos, aí, 2023, 2024, ou até antes, nós vendemos café muito barato. Está sendo extorquido o produtor. Por quê? Nós temos um faturamento a nível mundial, o último número que eu tenho, deve ter uma atualização dada aos preços atuais. Mas o último número que eu tenho é da própria Starbucks. O mercado total é de 500 bilhões de dólares e o produtor só fica com 5%. É impossível um negócio desse, né? Uma situação muito crítica. O produtor ficando só com 5%. Eu me lembro, na época que tinha o IBC, que fazia os acordos e tudo mais. O IBC era um regulador de preço importante, né? E não deixava os preços desmoronar tanto quanto está agora. O produtor ficava com 20%, 25%, até 30% do mercado final. E hoje está ficando com 5%. Então está difícil a cafeicultura, né? Não adianta nada. Está o café a 2.700, como hoje está correndo nas praças, dadas as altas de ontem, esses dias, e o produtor com uma pequena safra, e os custos aumentando. E como você disse, tanto faz a produtividade ser alta ou ser baixa, que os custos são os mesmos. Absurdo. Tá certo, Matiello. Aqui a gente tem mais um minutinho aqui para a gente bater um papo, Matiello. Então, você rápido na pergunta. Cafeicultor, que tem café, que está trabalhando no campo, que vai ainda colher nesse ano, qual que é o seu conselho para esse produtor? Quando vender? Bom, vender o mais devagar possível. Pegar recibo de depósito, o mercado está muito perigoso, pegar o recibo de depósito warrant e vender de acordo com as necessidades. Não vender tudo de uma vez. Vender lentamente, apesar que a safra vai ser menor, mas quanto mais moderado for o fluxo, né? Porque você sabe, é muito mais importante o fluxo do que a lei da oferta e da procura. O que faz o mercado aumentar o preço é o fluxo. Então, mesmo que tenha pouco café, mas se oferece tudo de uma vez, o mercado cai. Então, gente, senhores cafeicultores, vamos vender lentamente. E nada de trava, essas trevas que eu sempre digo, né? Isso tem prejudicado demais o mercado. Então, café na pilha, e vamos vendendo paulatinamente de acordo com as necessidades prementes.